Olá, tudo bem, pessoal? Hoje eu vou falar sobre uma cirurgia que é a mamoplastia redutora com prótese. Será que é possível fazer isso? Eu sou a doutora Patrícia Maciel, cirurgiã plástica em São Paulo, e vamos conversar sobre esse assunto, né? A mamoplastia redutora, o próprio nome já diz. Então, o que a gente busca fazer numa mamoplastia redutora? Reduzir o volume das mamas. Se a intenção é reduzir, a gente entende que a paciente tem um volume de mama que está maior do que ela gostaria, certo? Mas ela vem no consultório de um cirurgião plástico, ela pede para poder reduzir o volume da mama e de repente ela recebe uma proposta um tanto quanto diferente, né? Porque ela pensa, eu quero reduzir, e o cirurgião fala, vamos retirar o tecido mamário e vamos colocar uma prótese de mama? Porque quando a gente coloca a prótese, a textura da prótese é um pouco diferente, a mama fica mais durinha e a gente consegue um preenchimento desse tecido mamário mais bacana, um resultado que vai demorar mais a cair, e a gente tem várias promessas relacionadas a esse procedimento, não é mesmo? Mas o que acontece na realidade, né? Na minha experiência, eu tenho recebido algumas pacientes que fizeram esse procedimento de mamoplastia redutora, né, que optaram por retirar o tecido mamário que elas tinham e incluir uma prótese de mama no organismo delas, mas os resultados não ficaram tão bons assim, né? E aí eu começo a me perguntar, e isso é um questionamento que eu tenho já há bastante tempo, porque na verdade a prótese ela é um dispositivo, né, de aumento de volume, ela é um dispositivo que pode aumentar o tecido que a paciente não tem, né? Então a gente pega pacientes que têm as mamas pequenas e a gente coloca próteses para que elas fiquem com as mamas maiores. Qual que foi assim a ideia que de repente resolveram colocar as próteses também nas pacientes com as mamas maiores, né? A grande questão é que com o passar dos anos, o tecido mamário ele vai cada vez mais ficando menos consistente, né? Existe uma proporção dentro da mama que é a proporção entre gordura e tecido mamário, tecido glandular, a glândula que realmente produz o leite. O tecido glandular ele é mais duro, mais consistente, ele tem uma consistência mais endurecida e a gente consegue uma sustentação melhor desse tecido, né? E o que os cirurgiões plásticos começaram a perceber é que quando a mama tem um preenchimento mais de tecido gorduroso do que de tecido glandular, quando se faz a mamoplastia redutora, o formato dessa mama, a consistência, às vezes não fica tão endurecido assim, com uma consistência tão firme quanto a paciente gostaria. E aí resolveram começar a tirar o tecido mamário e colocar uma prótese no lugar, com o objetivo de ter o benefício da consistência da prótese dentro da mama da paciente, né? E eu acho que esse raciocínio ele faz todo sentido na teoria. Qual que é o problema na prática, né? O problema é que quando a gente fala em prótese de mama, a gente fala num dispositivo que é seguro, né? Mas que tem suas complicações. Então eu brinco com as pacientes e eu falo que só vai ter complicação de prótese de mama quem tiver prótese de mama. Quem não tiver prótese de mama vai ter outras complicações, mas não vão ter complicações relacionadas às próteses. E como a gente tem algumas preocupações e cada vez, né, a gente vê mais até na internet preocupações sobre como o corpo vai reagir com a prótese, se tem risco de rejeição, se tem risco de que isso traga algum problema para o organismo no longo prazo. Então, se a gente pega uma paciente que não tem nada de tecido mamário, não tem nada, ela tem questões de autoestima, de se sentir bem em relação à própria imagem, e ela quer colocar uma prótese de mama e ela vai enfrentar os riscos de complicações da prótese, para mim faz mais sentido essa paciente fazer essa escolha do que uma paciente que tem bastante mama, que nós conseguiríamos reduzir o tecido mamário, ajustar essa mama numa posição mais adequada no tórax e conseguir um volume que ela goste, né? Um volume que não atrapalhe no dia a dia, que não atrapalhe na academia, que não atrapalhe em tudo que ela vai fazer, que é o que acontece nas mamas grandes. A gente consegue fazer uma mamoplastia redutora em que a gente tenha uma redução de volume e que a gente tenha uma mama de um formato natural e agradável para a paciente, com uma consistência natural e agradável de mama e não de prótese, né? Mas quando a gente pega essa paciente que já tem mama e diz para ela que nós vamos retirar essa mama e colocar uma prótese,
isso realmente não me parece uma boa ideia. Não é uma cirurgia que eu tenho hábito de fazer. Eu gosto muito de fazer a mamoplastia ou a mastopexia sem a prótese. A gente pode usar o próprio tecido para fazer isso. É claro que é mais trabalhoso para o cirurgião, porque a gente tem um processo, as cirurgias são mais longas, a gente tem um processo de redução do tecido, né, de calcular onde vai ser a melhor posição daquele tecido no tórax, o ajuste da pele. Tudo isso é mais trabalhoso quando a gente não coloca a prótese, porque como eu sempre digo, a prótese ela é o quebra-cabeça montado, né? Então a gente não precisa ficar pensando onde eu vou levar esse tecido, onde eu vou levar aquele, onde eu vou fazer a estruturação dessa mama. Eu coloco a prótese e meu problema está resolvido. Porém, a paciente vai ter que conviver com a prótese e viver com esse dispositivo e fazer cirurgias futuras de troca. E a gente pega uma situação em que a paciente tinha um tecido mamário próprio, né, que ela poderia, um tecido saudável, poderia envelhecer com ela, né, assim, se a gente fizer só uma mama redutora ou uma mastopexia. E quando a gente coloca a prótese, a gente coloca necessariamente intervenções futuras para a troca da prótese, riscos de rejeição. São muitas questões. Eu acho que não faz muito sentido a gente fazer essa substituição de um tecido mamário saudável por um dispositivo industrializado que tem as suas complicações, se a gente busca somente um aumento da consistência, a consistência um pouco mais firme, porque não adianta dizer que não vai cair, né? A mama com prótese, ela vai cair, tanto quanto a mama sem prótese. Isso é um processo natural. A gente não deve almejar que tenha um colo da mama extremamente marcado, extremamente perceptível. Eu já falei isso em outros vídeos, né? As pacientes que já têm tecido mamário, que têm uma pele que já se distendeu para abrigar esse tecido mamário, essas pacientes elas têm uma constituição diferente. Não adianta ela querer que a mama vai ficar igual àquela amiga que nunca teve mama, que vai ter só uma colocação de prótese e vai ficar com o colo marcado. Isso não existe. Né? Então, quando a gente retira o tecido mamário e coloca a prótese, a gente torna essa paciente dependente da prótese. Então, se ela tiver alguma complicação, se o corpo, né, não achar que foi uma boa ideia colocar aquele produto industrializado, como que a gente vai resolver isso depois, né? Então, eu tenho recebido pacientes para fazer explante que foram submetidas a essa retirada de tecido mamário e a situação fica muito mais delicada, porque a gente acaba tendo que deixar a paciente sem a prótese e o tecido mamário que ela tinha já foi retirado na outra cirurgia. E a gente fica com um grande quebra-cabeça para resolver a estética dessa mama, se numa situação em que o corpo não tenha aceitado bem essa prótese, ou se a paciente decide que não quer mais fazer cirurgias futuras, a gente passa a ter um cenário de uma paciente que tinha mama e agora ela não tem mais. Ela passa a ter que lidar com o tamanho, o volume, né, de acordo com as limitações que vão acontecer pela retirada do tecido saudável que ela tinha. Então, eu acho importante que vocês reflitam bem sobre isso, sobre essas escolhas, né, e que a gente possa decidir sempre com responsabilidade o que a gente resolve fazer com o nosso corpo. Tá bom? Eu espero ter esclarecido essas dúvidas de vocês. Deixem aqui nos comentários mais alguma dúvida que tiver e a gente se vê no próximo vídeo.